estava falando, o que a ciência estava falando sobre a respiração e como em 2014 tinham descoberto que tudo que se sabia em questão do sistema nervoso autônomo, que ele é autônomo, ele funciona no automático, ele controla várias partes do nosso corpo no automático. Só que tudo isso eles achavam que nós não poderíamos ter um controle voluntário, né? A gente não poderia escolher controlar. Até que um cara chamado Wim Hof, ele falou, eu vou pro laboratório, pode fazer todos os testes em mim, eu controlo. Alguma coisa eu faço com esses caras aí que vocês estão falando. E ele foi lá e, assim, deixou os médicos de boca aberta. E os caras falaram, não, mas tu é uma exceção. Tu é um cara que, cara, tá fora da curva, não podemos se basear em ti. E aí ele foi lá, treinou mais 10 pessoas e os caras fizeram a mesma coisa que ele. Que nesse teste de 2014 foi não ter sintomas de uma endobactéria injetada em você. Então tu imagina que tem essa endobactéria que 7.000 pessoas já experimentaram em laboratório com todos os testes. Todo mundo tem sintoma, vômito, diarreia, passa mal, febre. Todo mundo que a galera fez a respiração, não teve. Por quê? Porque você pode usar a respiração para ativar o sistema também, não só para acalmar. Então, se você acalma a sua respiração, você acalma a frequência cardíaca, que acalma o sistema nervoso. Eu trouxe um aparelhinho aqui para mostrar para vocês isso. Só que ao mesmo tempo que se você acelera o ritmo da respiração, o ritmo do coração acelera e o ritmo do sistema nervoso também. Então é como se fosse uma máquina, um mecanismo perfeito que se a gente fosse juntar em 3 partes seria um triângulo. Sistema nervoso autônomo, entre parasimpático e simpático. Simpático, sobrevivência, atitude, parasimpático, calma, tranquilidade, regeneração. Ritmo respiratório e frequência cardíaca. Sistema nervoso, ritmo respiratório e frequência cardíaca. Esses 3. Então se a gente pensa, a gente está respirando 24 horas por dia. E o ritmo é qual? Quantas vezes você está respirando por minuto? Esse vai ser o seu ritmo. Quantas respirações completas entre inspirar e expirar você faz por minuto? Da mesma forma que você tem quantos batimentos você tem por minuto. Certo? Então, a partir disso, a ansiedade, ela é um sintoma, ela é uma... A gente poderia dizer que ela é uma situação do sistema nervoso simpático ou parasimpático? Vamos ver nos comentários. Simpático ou parasimpático seria uma ansiedade? Se você talvez está em dúvida, você acha que a ansiedade é algo mais coração acelerado ou coração mais calmo e tranquilo? Aí você enxerga o que eu estou te falando. Coração acelerado, respiração acelerada, sistema nervoso no simpático. Sistema nervoso no parasimpático, ou respiração mais lenta, mais tranquila, menos vezes por minuto, coração mais calmo, sistema nervoso mais calmo. Não quer dizer que o sistema nervoso vai estar também no parasimpático, é uma balança. Ele pode estar equilibrando, entendeu? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Dentro do meu iPad. Aqui. Pronto. Estão vendo a minha tela? Show. Então o que vocês estão vendo aqui é RR, significa que cada linha azul dessas, tá, é um batimento cardíaco. Então, quando a gente olha em microsegundos,
milissegundos no lado esquerdo aqui do gráfico. Então os 700, 800, 900, 1000 é 1 segundo. Então, se o gráfico está em 1000, por exemplo, quer dizer que o seu batimento está 1 batimento por segundo. Mas percebe como ele não fica em 1000, ele varia? E ele varia para menos, está agora 700. Isso quer dizer que meu batimento está com um intervalo de mais ou menos 0,7 segundos. 0,8 agora e descendo. E meu batimento cardíaco, minha frequência está em 79. Olha como aqui também agora é a frequência, ó. Esse aqui é quantos batimentos por minuto. Mas olha como é irregular também. Isso é um coração saudável. Um coração saudável, ele tem uma amplitude, tá? Agora, olha a diferença. Digamos, se eu vou pegar e vou respirar como uma pessoa ansiosa, tá? Ou vou respirar enquanto eu estou trabalhando em algo que estão me dando notícia, tá? Acontecendo alguns imprevistos e eu vou lá e... Olha o meu batimento. Olha como no gráfico um pontinho foi ficando perto do outro, ó. E agora, e se eu percebo, cara, tô ansioso demais, tô estressado demais. E aí eu escolho mudar o ritmo da minha respiração. Eu vou lá e... Olha como já chegou em 1000, ó. Olha a amplitude dessas curvas. Olha o batimento cardíaco, foi a 70. Olha a diferença do gráfico ali. Como estava aqui atrás e agora como está. E olha, só de eu falar já perde a sintonia do gráfico, ó. Já não fica mais tão perfeito. Agora se eu voltar a ficar com uma respiração rápida e curta. Olha como mudou o gráfico. Viram imediatamente ou não? Olha o meu batimento cardíaco que estava em 70. Foi para 85. Cada vez que o gráfico vai para cima, eu vejo isso como uma tonalidade simpática do sistema nervoso. Então o sistema nervoso está o tempo inteiro se regulando. Não é tipo assim, vamos ver, acho que de vez em quando ele dá um pro lado, pro outro. Não, o sistema nervoso, 24 horas por dia, todos os segundos, ele está prestando atenção em tudo. É óbvio, é um mecanismo muito poderoso. Tanto que ninguém na medicina, até 2014, considerava a ideia de você controlar esse sistema. E eu acabei de mostrar para vocês o quanto isso é possível. Com um medidor profissional. Estou com um Polar H10 aqui no meu peito. Ó, medindo. Então, por isso que a respiração é um superpoder. Porque ela é a única maneira que o ser humano tem
de escolher acalmar ou acelerar o coração e o sistema nervoso de forma direta. Por exemplo, se eu quiser agora começar aqui a fazer polichinelo ou dar uma corrida, eu vou acelerar o sistema nervoso também ou não vou? Vou pro simpático ou não vou? Lógico. É o sistema, é o mecanismo. E vou por quê? Mas eu vou de forma indireta. Por eu movimentar meus músculos, fazer um excesso de movimentos, eu ligo esse sistema, acelero o coração, acelero a respiração. Só que você podendo manipular isso é ou não é um superpoder, gente? O que falta para ter um superpoder? Falta você aprender a usar. Falta você treinar. Falta você entender. E eu comecei fazendo isso contando na minha cabeça. Inspirava, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, expirava. Ficava de olho aberto às vezes para ver se eu ganhava um pouco de concentração, porque eu era bem desfocado. Só que ao longo do tempo eu fui vendo assim que, nossa, é muito mais fácil se a gente tem uma musiquinha, se a gente tem um ritmo. É ou não é? Porra! Então, vamos fazer uma respiração aqui da tribo do ar? Vamos nessa? Utilizar a plataforma aí com vocês? Então, para quem não conhece, aqui é a nossa plataforma. Então, a gente entra dentro do programa Mente Sem Estresse. Vamos aqui na nossa caixa de ferramentas. E vamos fazer uma respiração rapidão. Vamos ver o quanto a gente... 4, 6. Tá? 4, 6. É o seguinte, então. O que é 4, 6? A gente vai inspirar por 4, pelo nariz, e soltar pelo nariz por 6. Tá bom? Bem tranquilo, bem cadenciado na música. O grande objetivo é relaxar. Então, a cada expiração, você relaxa bem. Tá bom? Cada expiração, você tenta relaxar o máximo que der. Estão ouvindo? Tá dando para ouvir? Maravilha. Bem alto, né? O volume tá bom? Então, alinha sua coluna, sente-se confortavelmente, vai fechando os olhos. Zé. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. A não ser que você esteja trancada. Solta bem os ombros, relaxa a barriga, o queixo, maxilar.
Deixa a respiração agora só acontecer, sem a interferência da vontade. Deixa o corpo te respirar. Só observa a sua respiração bem de perto. Soltando a barriga, maxilar, pescoço. Perceba o seu coração batendo, sem você precisar encostar em nada. Maravilha. Vem voltando, abrindo os olhos. E aí? Se sentindo mais calmo, não? Foram entre 60 e 90 segundos de respiração. Será que dá para fazer todos os dias ou não? Conseguiria fazer todos os dias? É mais prático, barato e com menos efeitos colaterais do que um ansiolítico? Sabe que às vezes vocês podem até me ouvir falar assim, vocês acham que eu sou contra os remédios e eu não sou. Os remédios salvaram a vida do meu cachorro agora, salvaram a vida da minha mãe, do meu pai, do meu irmão quando ele nasceu. Os remédios são maravilhosos, a medicina fez coisas incríveis, mas para a saúde mental, a medicina para mim ela age muito em outros aspectos. E na saúde mental, assim, muitas vezes os próprios testes não conseguem mostrar muito mais resultado do que placebo, né? Então, eu acho que Deus criou o controle respiratório para o ser humano exclusivamente para nós, só para nós. Nenhum outro animal do planeta Terra tem essa capacidade, esse controle dessa forma como a gente tem. Se o Criador criou isso só para nós, é uma grande oportunidade, eu vejo dessa forma. Então é por isso que eu considero a respiração um superpoder. Fora essas respirações nível 2, né? Nível 2, que a gente consegue ir nesses estados além. Não estamos nem falando disso ainda, né? Estamos falando apenas de nos trazer para esse gostosinho, assim, sabe? Então é por isso que eu considero ela um superpoder. Eu acho que todos vocês deveriam usar, todos vocês deveriam respirar, todo mundo consegue contar 4 na sua cabeça, consegue soltar por 8, você consegue inspirar, você consegue expirar. Assim você pode não só diminuir a carga no seu coração, ter um coração mais saudável, você pode baixar a sua pressão para quem tem hipertensão, você pode evitar com que o corpo entre em um modo crônico, simpático, estresse,
e desencadeia uma doença autoimune. Você pode evitar muita coisa e ter uma vida muito mais saudável, muito mais clareza mental aí e energia. Se você utilizar a respiração todos os dias. E muito importante, talvez seja você passar para o seu filho, né? Para o seu neto, para o seu filho, sua família, para eles também poderem usufruir dessa bênção que eles têm, tá bem debaixo do nosso nariz e a gente não sabia. Isso é um negócio que me deixa um pouco indignado por uns tempos, sabe? Tipo, caralho, como é que teve tanto tempo debaixo do meu nariz e eu não me dei conta? Como assim, né? É isso. Queria ver as dúvidas de vocês. Como que estão? Tudo isso que foi falado. Quais são as perguntas que você tem sobre respiração, sistema nervoso, estados alterados de consciência, saúde mental? Quais as suas dúvidas, perguntas? Pergunte algo, um desafio que você esteja passando, seja específico. Específico o que você pode escrever aqui nos comentários ou levantar a mão aqui no Reactions, que nem o Denis e a Luana fizeram. Se você for ali numa carinha que tem um mais, você pode levantar a mão ali. Eu vou chamando, tá? Então vamos lá. E aí, Denis, tá me ouvindo, irmão? Tô te ouvindo. Vamos nessa. Alright. Maravilha. Cara, tá equivocada essa. É que você tá equivocado um pouco no. É que tá equivocado um pouco a sua meta, tá? A sua meta tá ligeiramente equivocada. Porque é o seguinte, existem, né, instrutores de breathwork, a gente vai pegar pelo by the book, assim, tipo, nossa, o que deixaria o ser humano no máximo da sua performance, no máximo do ápice cognitivo, cerebral, cardíaco, seria 5 a 6 respirações por minuto, tá? Só que isso você só vai atingir de uma forma consciente. Eu não conheço ninguém que vá conseguir manter esse ritmo no automático, tá? Por quê? Eu lembro, e sabe como é que eu entendi isso, cara? Eu entendi isso quando o Sadhguru, não sei se você sabe quem é, mas pra mim é tipo um Buda vivo hoje. O Sadhguru, ele falou, se você procurar respiração, Sadhguru, algumas coisas assim em inglês, né, você acha esse vídeo. E ele fala assim que quando você consegue baixar sua respiração para, por exemplo, naturalmente, sem controlar a respiração, você chega a uma respiração, acho que era de 9, 8 ciclos, 10 ciclos até por minuto, você fica tão sutil
que você consegue meio que sentir as plantas, você começa a sentir a energia das coisas. Você fica muito sutil. Se você vai a um nível de respirações automáticas, tão lentas que você faz, aí nós estamos falando de inspirar por 5, 6, expirar por 5, 6, e você chega nesse nível que você está falando de 5 a 6 respirações por minuto, você estaria acessando como se fosse uma transição espiritual o tempo todo. De tão lenta que fosse sua respiração no automático, sem você controlar. Entendeu? É por isso que eu acho assim, nenhum ser no planeta hoje deve estar vivendo dessa forma. Entendeu? Então, assim, essa meta, para mim, ela é equivocada para a gente deixar para o nosso automático. Né? Nosso automático. Tá tudo certo a rotina, irmão. Tá ótimo. Tá incrível. 16 tu pode ir baixando, entendeu? Tu vai baixando esse número. Mas 16 é normal. 16 é saudável. 15,5, 15. Saudávelíssimo. Tá? Se você chega a 12, irmão, você já vai notar uma diferença de onde você vai estar zen, completamente zen. Beleza? Sim, isso aí. Não, continua, né? Você tá no protocolo da tribo do ar lá, continua firme. E aí, tem experienciado muitos benefícios do protocolo, não? Mas isso é bom? Tá mais feliz, então, é isso? Isso que você tá falando? Show de bola, irmão. É isso. Sem dogmas, sem crenças. Só a gente com a gente mesmo, né? Tamo junto. É isso deles. Obrigado, irmão. Deixa eu ver alguma pergunta aqui que tem nos comentários também. Existem, existem praticar de respirações para práticas espirituais, como durante. Existem muitas. Toda terça-feira a gente faz práticas que eu chamo de nível 2, que elas são para. Vamos lá, gente, como é que a gente diria nos comentários? A gente fala pra galera como que são as experiências níveis 2. Daria para ser assim, tipo, é uma experiência de uma super meditação sem você tentar meditar. É uma experiência super espiritual sem você tentar ir pro espiritual. Sem você precisar tentar, você só precisa respirar num certo ritmo e curtir a jornada. Tá? Então, sim, as respirações para mim elas são a porta para isso que a gente chama de espiritualidade, que a gente chama de energia mais sutil, sabe? Para fazer essa transição, para mim a respiração é muito óbvio a porta. É só você fazer umas respirações que nem a gente fez antes e tu já estava muito mais, digamos assim, com capacidade de acessar, né, esses estados. Entrei no final de semana, tenho dúvidas sobre a respiração, é para ser somente abdominal? Então, tem muita dúvida em relação à respiração. Ah, tem que ser tudo abdominal. Eu achava isso, inclusive, então eu fazia uma respiração onde eu só levava o meu diafragma, a minha barriga para fora. Aí eu comecei a entender que não é só isso aqui. A gente tem que abrir as costelas. Então você bota as mãos nas costelas
E você sempre vai respirar utilizando o pulmão. Não tem como respirar sem o pulmão. As pessoas perguntam: posso respirar pelo diafragma ao invés do pulmão? Não dá, tá? É tudo mesmo, tudo junto, acontecem juntos. O diafragma aqui faz o pulmão inflar e desinflar. Então, se você coloca as mãos aqui do lado, você respira. Tá vendo que minha camiseta até abre? Ó. Então você quer expandir 360. Essa seria uma respiração mais saudável e funcional, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui a Luana Arbex. Fala comigo, Lu. E aí, qual a sua dúvida? Tô te ouvindo. Eu estou calmo. Uhum. Show. Então, primeiro, essa dificuldade, ela não é de todo mundo. Tem gente que vai ter a dificuldade na expiração, ficar vazio, entende? Eu também gosto mais, mas eu não sinto dificuldade de ficar com o pulmão cheio. Então, tem que ver, por exemplo, você pode estar com uma... Ao longo dos anos, a partir dos 30 anos, a gente vai perdendo capacidade respiratória. Então, você pode ter perdido capacidade respiratória se você respirava de uma outra forma, então agora você está meio retomando e com o pulmão cheio aquilo te incomoda um pouco. Então, talvez isso queira te mostrar, isso seja uma grande oportunidade para ti, olhar para isso como um desafio, olhar para isso como... Então, deixa eu ver quanto eu consigo aumentar o meu pulmão. Porque se você quer expandir um balão, você vai deixar ele cheio ou vazio? Você vai deixar ele cheio porque você quer expandir um pouco de volume da próxima vez, entendeu? Então eu olharia meio que dessa forma, tá bom? Não tem um motivo assim, nossa, por que é mais difícil? Não, é uma limitação meio que pessoal, assim, eu vejo, sabe? Mais pessoal do que, tipo, existe alguma coisa diferente ali, sabe? Porque em ambas as partes o corpo ele vai buscar a homeostase, tá? Mas quando você tende a inspirar, manter o pulmão cheio, tende a dar uma acelerada no coração, aquilo pode gerar um desconforto em algumas pessoas, e quando você tende a expirar e manter vazio, tende a ir para uma tonalidade parasimpática, mas ambas as partes, ambas as retenções vão para uma tonalidade parasimpática no momento em que tu ficar tranquilo. Vai consumindo todo o oxigênio dentro do corpo, porque você tem oxigênio de sobra, né, ali. Então é muito bom para o corpo se você faz isso de forma consciente, tranca a respiração consciente. O que não é legal é o hábito de trancar a respiração de forma automática. Tipo, existe uma síndrome da apneia do e-mail ou apneia das redes sociais que você tranca a respiração de boca aberta, né? Você vê todo mundo assim e a pessoa não está respirando. Ali é onde às vezes uma notícia, um negócio pode desencadear uma sensação de ansiedade, uma sensação de pânico, porque o CO2 está subindo, os quimioreceptores estão olhando e eles se subir acima ou perto da sua sensibilidade, que para a maioria das pessoas é baixa, por causa estão respirando muito rápido e muito curto,
vai te desencadear uma simpaticotonia, né? O sistema nervoso vai ligar para o simpático e aí você pode acabar tendo ansiedade, estresse ou até pânico e crise de ansiedade. Ou crise de ansiedade. Alright? Tu tá na formação, não tá na formação? Isso é um tópico de formação, tá? É porque, assim, tipo, se eu começar a explicar agora a bioquímica da respiração, a galera vai dormir, entendeu? Porque é uma coisa muito específica, beleza? Isso, show, maravilha. Isso, tá, é porque a gente está soltando CO2, então tá baixando o CO2 do corpo. Então, ó, todo mundo que respira, se você está soltando ar pela boca, você vai desequilibrar o sistema. Então, quando a gente faz isso de uma forma consciente, a gente vai gerar vários sintomas no organismo. Um deles é baixar o CO2 do corpo, tá? Então, quando a gente baixa o CO2 do corpo, pH levanta. Baixando o CO2 do corpo, acontece vasoconstrição. E essa vasoconstrição, ela começa nas mãos, nos pés, na boca, nas extremidades. Essa vasoconstrição, ela vai impedir que o cálcio consiga entrar, por exemplo, nas suas mãos, no caso de uma tetania. E no caso de o leve formigamento que acontece, que eu acho gostoso demais, eu gosto demais desse formigamento, é por causa que ainda não está nesse nível do cálcio, mas já causou vasoconstrição, entendeu? Então tem pessoas que são muito sensíveis a isso. Se fizessem essas 3, 4 respiradas que eu fiz, já poderiam sentir uma tonturinha, um formigamento. A tonturinha também é por causa disso. Perfeito? Tempo relativo mesmo, já dizia Einstein. Tá. As duas coisas acontecem. Vai ser questão de percepção, vai ser questão de tempo. Tá? Quanto mais ciclos, mais intenso vai ser a sua prática. Então o que ela está falando é o seguinte. Então na plataforma, aqui dentro do programa, você vai... Uh, você geralmente não tem acesso ao nível 2, dependendo de quem já tem upgrade anual, né? Mas assim, por exemplo, se você vai aqui Smart Power, que vocês não têm aqui, né? Tem que ser lá na formação. Pera aí. Mas deixa eu mostrar o que eu... Então, os ciclos... Aqui, ó. Então, na formação a gente tem... Os instrutores podem fazer um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, que daí é a mesma coisa que dentro do Mente Sem Estresse a gente tem aqui no Smart Diário, né? Que é a respiração diária que eu deixei para vocês fazer, que é um pouquinho mais gostosinho. Então, tem diferença? Tem diferença nos ciclos. Tem diferença de tempo? Tem diferença de tempo também. Entendeu? Essa é a minha arte, assim. Eu vou fazendo de acordo com o que eu vou sentindo e quando eu ensino os instrutores daí a fazer a sua prática, tem as suas nuances, né? O porquê de cada forma, o porquê tu vai fazer isso, porquê tu vai fazer aquilo. Então tem diferença de tempo e tem a tua percepção de tempo também. Tem diferença no ritmo, tem diferença na música. Então o que, assim, dentro da tribo a gente tem que saber é o quê? Quanto mais ciclos, mais intenso.
beleza? Quanto mais ciclos, mais intenso. E aqui, por exemplo, na tribo a gente faz muito diferente do que é, por exemplo, o método Wim Hof. Quem já fez o método Wim Hof? O método Wim Hof, eles contam muito, a galera toda do Wim Hof, ela é vidrada em cronometrar o tempo que tu fica sem ar. Então lá tudo é sobre isso. Na tribo tu vê que não existe isso. Não existe tu marcar o tempo que tu fica sem ar, porque quanto mais tu fica, quando eu ficava racionalmente tentando cuidar,